em uma prática de alguma atividade, ainda que não seja diária, mas que haja alguma atividade física em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando não há uma prática, quando não há um hábito de estarmos praticando alguma atividade física, quando não temos cuidado com aquilo que nós estamos nos alimentando, irmãos, é certo que em algum momento nós pagaremos a conta pelo mau cuidado que tivemos com o templo do Espírito Santo. E esse cuidado não vem da parte do Senhor, e esse cuidado não vem da parte da tua esposa, da parte dos obreiros que estão do teu lado. Este cuidado deve ser exercido por você. O templo é você, o corpo é teu. Então, ou você cuida, ou ninguém vai cuidar. Ah, o meu médico é o Senhor. Porque há muita espiritualização no meio cristão, de coisas que me permitam, Deus não tem nada a ver. Eu me alimentei mal, eu comi de forma exagerada, eu utilizei muito açúcar, eu comi muita gordura, eu fiz todas as extravagâncias alimentícias que eu podia. Não me liguei em fazer alguma atividade física. O corpo, em algum momento das nossas vidas, vai cobrar. E a cobrança, muitas vezes, é alta, irmãos. E ela vem, me permitam, de supetão. Porque muitos de nós só iremos descobrir o que estamos com diabetes, o que estamos com hipertensão e colesterol alto, quando as nossas veias já estiverem ali entupidas e nós sofremos algum AVC. Aí nos lembraremos, aí começaremos a orar ao Senhor, ó Senhor, que esse colesterol alto baixe, ó Senhor, que a minha diabetes, ela suma. Como é que vai sumir, irmãos? Se fomos nós os causadores deste mal. O corpo é templo e morada do Espírito. Trazendo para a realidade agora. Nós fazemos uso de um templo, e quando nós saímos aqui, o que que veio? As irmãs olhando, observando, tirando alguma sujeira, limpando e colocando em ordem novamente, para que nós pudéssemos ser recebidos nesse segundo momento. Se nós fizermos uma comparação, não é muito diferente, irmãos. Se elas não encontrarem nenhuma sujeira, nada, não tem o que limpar. Mas no momento em que eu deixo uma garrafa dessa sobre uma dessas cadeiras, chupo uma bala, jogo o papel no chão. É da mesma forma, irmãos, quando nós nos alimentamos mal, quando não exercitamos o nosso corpo. Um papelzinho vai ficar lá, uma garrafa vai ficar em algum lugar, e vai ficando uma coisinha ali, uma outra sujeirinha lá, e daqui a pouco estaremos sofrendo muito com essas doenças, e debilitados, e o nosso ministério vai ser fragilizado, e nós veremos como tem acontecido em muitos locais, obreiros que estão impedidos de realizar o seu ministério, de exercer o seu ministério, porque estão debilitados pelo diabetes, pelo colesterol alto, porque sofreram um AVC, perderam os movimentos, perderam a fala, porque a diabetes descompensou tão grandemente que fez com que ele perdesse a sua visão. Então, o que nós falamos aqui, irmãos, é de ordem prática. Eu não sou um profissional da saúde, mas sou um ser humano como vocês, e eu entendo que se nós não cuidarmos do templo do Espírito, ninguém vai cuidar. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Então, cuide do corpo, cuide da sua saúde. Eu sei que muitas vezes ligar o pastor a uma academia é complicado, né?
Até o pastor Daniel falava hoje pela manhã dos pastores bombados, né? Não falava aqui? Ele falava dos pastores, que a gente vê pastor aí bombado, que a roupa só falta e tal. Eu achei interessante aquilo. Por quê? Porque a minha abordagem também, no que diz respeito ao pastor e à academia, é uma abordagem muito simples, irmãos. Pastor, pode ou não pode? Pode, irmãos. Agora, a gente tem que ter cuidado com os malefícios que a academia pode nos trazer. Porque há, irmãos, um problema na grande maioria das pessoas, quando entram na academia, está cheio de espelho, irmão. Aí você está lá no exercício lá, se olhando, né, e vendo o músculo trabalhar e olhando para você. Aí quando você se vira para o outro, aí está lá o espelho. Aí a pessoa começa a se ver, e se ver, e se ver, e começa a nascer dentro dela aquele sentimento, me permitam aqui, aqueles que praticam alguma atividade na academia, aquele sentimento narcisista, do amor exagerado a si mesmo. Aí começa, não, o meu músculo está pequeno, aí o músculo já desse tamanho. A minha perna está fina e a perna desse tamanho. Mas na visão dele, ele tem que melhorar, ele tem que ser perfeito. Então o cuidado que os irmãos têm que ter, se escolherem as academias para exercitar o seu corpo, é ter equilíbrio. A palavra do Senhor, quando Deus falava a Josué, e dava todas aquelas instruções, no finalzinho das instruções Deus dizia, e destes não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda, fica no centro. O desvio para a esquerda é perigoso, mas o desvio para a direita também é muito perigoso. Por isso que Deus me orienta e te orienta a ter equilíbrio. Então vai escolher a academia, escolhe uma roupa mais frouxazinha, né? Uma calçazinha mais frouxa. Vai caminhar. Não caminha com aquelas camisetas regata, não. Né? Porque o pessoal vai começar a olhar, vixe, aí o pastor, rapaz. Eita. Que pastor é esse, moderno, né? Calçazinha apertada e tal. Porque assim, os mesmos membros que vão nos criticar porque estamos praticando alguma atividade física, pode ter certeza que é o mesmo que vai criticar na hora que você subir lá no púlpito e dizer, irmão, eu fui ao médico hoje e fui diagnosticado com hipertensão. Ô irmãos, a minha diabetes está lá em cima. Esses mesmos que te criticaram quando tu estava fazendo alguma prática esportiva, é o mesmo que vai dizer, também não fecha a boca, também só acorda 10 horas da manhã, não quer fazer nenhuma caminhadazinha. Sempre vai ser assim, irmãos. Se fizermos, seremos criticados. Se não fizermos, seremos criticados. Mas há em tudo isso um ponto de equilíbrio que cada um de nós pode encontrar para cuidarmos do nosso corpo. Em tudo há um equilíbrio, irmãos, um ponto de equilíbrio. Cabe a você, dentro da sua realidade, seja no interior, seja na capital, seja uma igreja onde há uma juventude maior, que aí a mentalidade destes é um pouco mais aberta, e em alguns momentos aberta até demais, mas não vamos falar disso. Você conhece a realidade lá, e você pode se encontrar um ponto de equilíbrio para que o teu corpo, para que o templo do Espírito Santo seja cuidado de forma devida, e você não seja um em tantos mil que vão ser surpreendidos, ou que estão padecendo com estas enfermidades silenciosas. E há mais uma, nós estamos no novembro, né? Novembro azul. E é complicado, né? Mas é uma realidade. Câncer de próstata, irmão. Eu posso usar essa palavra aqui? Já usei, né? Já saiu, né? Câncer de próstata, irmãos, é uma realidade da qual
não podemos fugir. Algumas pesquisas são alarmantes no que tange esta realidade, irmãos. No meio masculino, é a segunda maior causa de morte, só perde para o câncer de pele. Em segundo vem o câncer de próstata. Ah, pastor, mas eu sou servo de Deus. Somos, irmãos. Sangra quando corta? Ainda sangra? Os irmãos sangram ainda se levar um corte? Sangra, irmão. Somos corpo normal, como qualquer outro. O que nos diferencia dos demais, irmãos, é que nós estamos com a expectativa de vermos o soar da trombeta e a voz do arcanjo e o Senhor descendo e voltando para nos levar para a glória celestial. É isso que nos diferencia daqueles lá. Aí este corpo aqui, ele não vai servir mais para nada quando aquele dia chegar. Porque nós receberemos um novo corpo. Este corpo será transformado em um corpo glorificado. E coisa maravilhosa será nesse dia. Mas até lá, é responsabilidade minha e sua cuidar dele. Ou então pagar a conta por não termos uma boa administração com a saúde do nosso corpo. Então, aqueles que já estão aí em meados dos seus 40 anos de idade, cuidado, comece a pensar, né, em procurar um urologista, em um primeiro momento, fazer o seu PSA, e se necessário for, fazer aquele exame que é o terror, né? O terror de todo homem é esse exame, né? É um terror mesmo. Nenhum homem se sente à vontade quando se fala de procurar um urologista. Eu até brincava há 10 anos atrás, mais ou menos, eu estou com 45, lá eu estava com uns 35, eu dizia, não, rapaz, a ciência não vai se multiplicar. Daqui a pouco, meu irmão, daqui a 10 anos, meu irmão, já vão ter inventado outro exame que não vai mais precisar, porque a ciência está se multiplicando. Aí aqui, irmão, a ciência se multiplicou em todas as áreas, né? Ou não? Em várias áreas aí está a ciência, né, se modernizando. Mas o exame que é mais seguro, que é mais preciso, ainda é esse exame. Esse aqui eu não sei se eu posso falar, né? Eu já falei próstata, né? Aí falar o nome do outro exame aí é complicado. Daqui a pouco vem alguém lá de cima e toma o meu microfone, né? Amém? Mas os irmãos são homens, então pensem nisso, cuide disso. Porque há um percentual muito grande de pessoas, de homens, que serão acometidos. Não é uma regra, eu vou ter câncer na próstata. Não é. Mas eu não sei se eu estou dentro do percentual que vai ter. Então, para me antecipar, eu tenho que cuidar. Eu tenho que ver o cuidado para que em algum momento ali, como a grande maioria dos homens na casa dos 60, é que descobrem. Mas quando descobrem, já está muito avançado, ele vai ter que conviver, irmãos, com coisas realmente difíceis na vida dele, seja por cirurgia, ou seja, nos casos em que nem a cirurgia dá mais jeito. Ok? Então, apenas um conselho. Eu sei que eu falei aqui algumas coisas que eu acho que não tem ninguém de menor aqui, né? Tinha umas irmãs aí, elas saíram, né? Tem mais alguma irmã aí? Mas eu não falei nada demais não, né? Amém? Então vamos para frente aqui. Então nós falamos dessas 3 enfermidades de forma muito objetivas, né, irmão? Porque elas todas estão ligadas à forma como
nós lidamos com a nossa vida. Já dizem alguns que o homem é aquilo que ele come. Então, se eu comer bem, se eu comer de forma saudável, e Deus, quando criou o homem, é só observar lá no Gênesis, os irmãos vão ver a instrução de Deus e a dieta que Deus deu ao homem, aos primeiros, né, ao primeiro homem, à primeira mulher. E depois do pecado, aí Deus acrescentou algo mais, né? Mas a primazia é darmos um devido valor às comidas saudáveis. E quando eu falo de saudável, não é aquela saudável que tem lá no supermercado, não, viu? Que às vezes tem lá, né, aquela área e boto lá, saudáveis, né? Não, irmão, quando eu falo de saudável, é frutas, legumes, verduras. É isso. É fazer aquele Yzinho no prato. 3 porções. Carboidrato. E mais verduras e legumes. Amém? Então, cuide. Coma bem, se alimente da melhor forma. E, às vezes, comer legumes atualmente está saindo muito mais melhor para o bolso, né? Porque o preço do arroz e do feijão está lá em cima. Carne, nem se fala, né? Não dá para comer mais carne todo dia, né? Quem comia carne todo dia, agora é uma vez por semana. E dá para comer carne, a carne de porco, né? Que a carne de porco está barata, né? Então, os irmãos, vejam isso, pratique algum tipo de atividade física, faça a sua caminhada. Né? Ah, pastor, mas caminhar lá na rua, tem um pastor aqui que que está morando numa casa que só a área tem 200 metros quadrados. Então, esse não precisa ir para a rua, não. É em casa mesmo, calçou o tênisinho e dá umas 50 voltas nessa área aí, né? Dá um bocado de quilômetro por dia. Faça isso. É a nossa mente se abrindo para as realidades que nós enfrentamos lá no campo. Não há uma regra fechada, irmãos, para a prática esportiva, principalmente para nós, que somos pastores, que somos ministros, que estamos à frente de igreja, e a grande maioria, igrejas do interior, em que o nosso público lá é um público mais fechado, é um público que olha já atravessado com qualquer coisa moderna demais. Mas você pode criar uma rotina equilibrada dentro da sua alimentação e adicionar à tua vida algum tipo de atividade física. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo, irmãos, é o cuidado com a saúde da alma. A alma, que é o centro das nossas emoções, é o nosso conjunto de pensamentos, de sentimentos, de sensibilidades, estão ou fazem a alma do ser humano. Muitas doenças afetam essas áreas. Em gerais, são enfermidades de cunho psíquico. E aí é um outro tabu dentro do meio evangélico, né? Tratar dessas enfermidades da alma, né? Sejam ela aquela que está sendo mesmo a que está puxando a carroça, me permitam, puxando os cavalos, que é a depressão, a ansiedade, o estresse. Ainda existe um tabu para falar sobre isso em nosso meio. Falar de depressão no meio evangélico já é difícil. Imagine no meio pastoral, no meio do ministério do Senhor, né? Em que, querendo ou não, as pessoas sempre nos veem como alguém que não sente dor, como alguém que não chora, como alguém que não ri. Elas nos veem como o pastor. A figura que as pessoas têm do pastor é de que ele é um homem sobre-humano.
não adoece, não sofre, pode falar mal dele que não tem nenhum problema, que para o pastor não... O irmão falando mal do outro irmão, não, magoou e tal, fica com raiva, corta a relação. Agora falar mal do pastor, pode, porque é o pastor. Não é assim. Enganar ele, pode enganar, pode, me permita aqui, dar uma punhalada nas costas do pastor. Pode, por quê? Porque é o pastor. Ele aguenta, ele está aí é para isso mesmo. E aí, por vezes, a gente vai acumulando, 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 acumulando. E pode sim ser que no futuro, alguns de nós esteja enfrentando esta enfermidade da alma. Que para muitos é demônio, né? Não, rapaz, negócio de depressão. Expulsa o demônio da depressão, o espírito da depressão. Sai espírito da depressão. Sai demônio da depressão. Né? Como se fosse uma ação demoníaca na vida daquele que está enfermo. E na realidade não é. Porque é uma doença ligada ao homem, ao ser humano, à alma dele. E aí veremos várias orientações. 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: a orientação do apóstolo, autor da epístola, diz-nos respeito aos 3 componentes de que são formados o homem, o ser humano: corpo, alma e espírito, que todos devem estar, que todos devem ser bem cuidados. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. E que estes, ou seja, que o seu espírito, que a tua alma, que o teu corpo estejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho que cuidar do corpo, como eu tenho que cuidar da alma, e eu tenho que cuidar do meu espírito. E tenho que manter esses 3 irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Por isso que eu disse, em uma das minhas falas anteriormente, que é responsabilidade nossa. É responsabilidade minha manter a saúde do meu corpo, manter a saúde também da minha alma. Ter ou evitar situações que possam causar algum dano. E este que é um dos males, irmãos, deste século, que é a depressão. Abre-se uma série de questionamentos de um lado, uns dizem que é coisa do inimigo, do outro lado dizem que isso não existe. Mas nossa intenção aqui, irmãos, não é causar nenhum tipo de polêmica, nem dissensão, mas sermos mais um dentre tantos que entende que o caminho mais correto é a ponderação. E como levar-nos a um pensamento de que acreditamos na medicina quando em um hospital, vou contar aqui uma experiência pessoal. Há 2 anos atrás, eu senti, irmãos, no final da tarde de uma segunda-feira, que inclusive era ceia aqui, uma dor muito forte nessa região aqui do meu, como se fosse no nosso popular, no cearense, na boca do estômago, né? Irmão, estou com a dor na boca do estômago, todo mundo já sabe que é aqui em cima, né? Então, estava com essa dor e uma dor aguda. Eu vim aqui para a sede, sentei ali, naquele lugarzinho mais ou menos onde o pastor Ademir está, e aquela dor não parava. A minha respiração, eu estava controlando a respiração, porque se eu respirasse forte, a dor ficava quase que insuportável. Cheguei em casa, tomei um antiácido, tal, me deitei, tomei uma água, me deitei de lado e aquela dor. Até que já perto do dia amanhecer,
eu consegui dormir. Aí dei aquela cochilada, e quando eu acordei, a dor não estava aqui, a dor tinha descido para cá. E aí, tinha diminuído, fui trabalhar, e estava trabalhando e tal, e quando foi no final da tarde de terça-feira, a dor tinha descido para essa região aqui. E também estava irradiando para a minha perna. E aí eu, rapaz, que coisa estranha, e achei aquele estranho. Aí, quarta-feira, continuou a dor. Aí eu digo, não, eu vou ao médico. Aí fui ao médico, achando que era alguma infecção intestinal, alguma coisa que eu tinha comido, tinha feito mal e tal e tal. Chego lá, aí o médico olha, eu digo para ele toda a situação, toda a dinâmica, ele deita ali, eu deitei. Aí ele fez um movimento, né, aquele movimento que ele sempre faz no estômago. Fez aqui, não doeu, fez aqui, não doeu. E quando ele fez aqui, irmãos, aí a dor. Aí ele mandou eu descer e disse, meu filho, é o seguinte, qual é o seu plano de saúde? Aí eu disse, não, é Postal Saúde. O senhor não vai nem mais para casa, não. O senhor já vai ficar e nós vamos fazer uma cirurgia em você de urgência. Você está com apendicite. Eu dou todo o crédito, não. Eu nem questionei. Na mesma hora eu estava ali, está certo, doutor. E quantos de nós, em algum momento das nossas vidas, não já fomos ao médico e ele nos diagnosticou e nós não questionamos esse diagnóstico, nós aceitamos. Vá para casa, tome isso aqui, ou fique tantos dias, e assim, e a gente vai e segue. Mas quando chega, irmãos, nessa doença aqui, aí o psicólogo e o psiquiatra são os enviados do inferno. A gente quer ver um demônio, mas não quer ver um psiquiatra, né? A gente quer ver um demônio e não quer sentar na frente de um psicólogo. É ou não é verdade, irmãos? Quem daqui gostaria de ir ao psicólogo? Ninguém quer, irmão. Quem quer tomar algum remédio controlado aqui? Ninguém quer, irmãos. Porque, no fundo, a gente está lutando lá dentro para não aceitar as doenças ligadas à nossa alma. O nosso ser, o nosso coração está lá dizendo, não existe, não vai, não aceito isso, Deus e tal, eu vou orar e não sei o que e tal e tal. Não é assim. Por quê? Porque nós não ainda lidamos bem com esta área. Nós ainda não conseguimos entender que da mesma forma como eu quebro o braço, eu procuro o traumatologista, eu posso em algum momento ter alguma enfermidade ligada à minha alma, eu vou procurar aqueles que são especialistas dentro dessa área. E da mesma forma que eu aceitei o diagnóstico, só no médico fazer esse movimento na minha barriga, já me submeti a ele para ser cortado, para estar sobre uma mesa de cirurgia, para estar ali tendo a minha, aquela anestesia geral. E aí, tem alguma situação que alguém começa a identificar, rapaz, tu não está bem não. E o que são essas situações? Tristeza profunda, irritação contínua, cansaço excessivo, perda de interesse pelas atividades em momentos anteriores nos davam prazer, baixa autoestima e alguns outros. Pastor, o senhor é médico, o senhor está me diagnosticando como que eu estou com... Não. Só quem pode dar o diagnóstico desta enfermidade, só quem pode diagnosticar alguém com depressão é o médico.
Mas nós podemos estar habilitados e termos a consciência e estarmos atentos a estes sinais. Quando falo de tristeza profunda, quando falo de irritação, não é aquele que quando o cara está dentro do carro para ir para o culto, o pastor está lá e pai começa a buzinar, e a mulher, peraí, meu filho, peraí, eu estou terminando. Aí meia hora depois, não, estou terminando. Irrita ou não irrita? Hã? O cara, o pastor lá doido para chegar na igreja mais cedo, e aí a mulher, a esposa, demorou demais, porque o vestido que ela tinha botado, né? Às vezes acontece isso comigo, não no carro, né? Eu sou o último a descer. Eu já nem desço para não incorrer nesse problema, né? Eu fico, espero ela descer, já está tudo bem, então não volta mais, aí eu vou. Quantos de nós não passou por esse tipo de situação, irmão? De uma irritação. Não estou falando dessa irritação. A tristeza também não estou falando daquela tristeza de luto, que a pessoa perdeu alguém, está enlutado, e é comum, é natural a tristeza. Essa tristeza é natural. Ela vem oriunda de pensamentos até positivos da pessoa que morreu. Você lembra de algum fato? Era o meu irmão, naquele dia a gente nadou naquele açude, naquele dia a gente competiu lá naquela coisa e ganhamos, aí você fica, e aquilo te traz aquela tristeza e você chora. Não estou falando desse tipo de tristeza, né? É claro que ela, junto a algum outro, ela pode eclodir, ela pode se transformar em um episódio depressivo. Mas estou falando de um conjunto e de uma continuidade destes sintomas. Afastamento social, você não consegue mais ficar junto às pessoas. Até quando você chega em casa, o seu lugar é lá isolado. Seus filhos de um lado, a esposa do outro. Não é porque você quer estar isolado, é porque você não consegue ter uma vida social como antes. Não é porque você, que cansaço é esse? Quando eu falo desse cansaço aqui, eu estou falando daquele cansaço que ele não provém de um esforço físico. O cara passou o dia trabalhando lá, à noite o que ele vai estar? Cansado, irmão. Esse cansaço aqui, ele não tem ligação com o esforço físico. Você olha para você e não vê mais nada, você tinha uma série de projetos, pensando em várias coisas, eu queria fazer isso e tal, e aquela alegria, aí de repente, já não tem mais. Você já não vê mais uma perspectiva e vai uma série de outras questões. E nos casos mais graves, a pessoa começa a ter pensamentos de morte. E a pessoa começa a querer se matar. E nos casos realmente que não foram tratados, suicídio. Como nós vimos alguns episódios de pastores que se suicidaram. Então, é algo real. Isso aqui não é terrorismo, isso aqui não é uma orientação, é uma palavra de despertamento. E para que nós abramos a nossa mente para estas realidades, que em algum momento pode acontecer na sua igreja. Aconteceu, eu tive um caso desse, extremo mesmo. Pastor? Eu tive um caso desse na nossa igreja, de uma jovem senhora, que de repente, irmãos, ela começou a ter picos de distúrbios. E vinha, e aí eu orei a primeira vez, a minha esposa orou a segunda vez. E os dias foram passando e aquilo foi se acentuando. Ela começou com situações
da vida mesmo de tristeza. Aquilo foi unindo-se a outras questões, também dentro dessa ordem. Está me fugindo aqui a palavrazinha, mas daqui a pouco eu encontro ela. Ao ponto de que ela não conseguia, irmãos, nem dormir à noite, de tanto medo que ela tinha. Ela tinha medo de tudo. Na mente dela, ela achava síndrome do pânico. Na mente dela, ela achava, irmãos, que sempre, se ela dormisse, alguém vinha lá e tirava a vida dela. Então, ela passava noites em claro, que a insônia também faz parte desta síndrome da depressão. A insônia faz parte. E aí a gente vendo aquela evolução, e chegou um ponto que eu disse para ela, chamei ela e chamei o pai. Eu digo, olha, fulano, e olha, Beltrano, nós já oramos por você. Aí, irmãos, eu tive que fazer aquela coisa que às vezes o pastor faz, dá uma de doido, né? Eu olhei para ela e disse assim, irmã, eu não vou mais orar por você. A minha oração aqui por você não vai ter efeito nenhum. O seu problema não é espiritual. O seu problema não é de ordem espiritual. Pai, leve a sua filha a um médico, leve a sua filha a um psicólogo. Ele vai orientar vocês da melhor forma. Irmão, de tanto insistir, ele levou a filha. Rapaz, não deu 20 dias, não deu um mês. Ela estava já bem. Com 2 meses, irmãos, ela estava totalmente sanada. Voltou a ser quem ela era antes. O pai dela depois veio a mim e disse assim, pastor, graças a Deus que o Senhor entendeu que o problema da minha filha não era de ordem espiritual. Porque se a gente tivesse continuado orando como a gente vinha orando, fazendo campanha como a gente vinha fazendo campanha, e sem ter nenhum resultado, talvez a minha filha ainda estivesse daquela mesma situação ou pior. Uma vez eu cheguei na casa dela, irmãos, e ela estava tão transtornada que o rosto dela parecia que estava totalmente deformado. Aí alguém pode dizer, era demônio. Não, irmão, não era. Era psíquico, porque quando ela começou o tratamento, 2 meses depois ela estava bem. E graças a Deus está lá, louvando ao nome do Senhor, cuidando da filhinha. Há mais ou menos um mês, quase 2 meses atrás, fiz o noivado dela. Olha aí, vai até casar. Então tem coisas, irmão, que nós temos que ter a sensibilidade. Tem hora que é espiritual, mas tem hora que não é, irmãos. Mas se eu não consigo entender, não consigo aceitar esse tipo de situação, vai ser difícil eu dar a orientação correta àqueles que me buscarem, ou em último caso, até para mim mesmo. Porque diante de tanto estresse, diante de tanta carga, diante de tanto problema que o pastor absorve, irmãos, pode ser que em algum momento nós incorramos e sejamos atingidos por esta enfermidade. E aí? Não vou aceitar, não vou procurar o médico, não pode ser, eu sou pastor. E aí? Então, temos que abrir a nossa mente para algumas situações, irmãos, para algumas realidades que fazem parte desse mundo atual. Amém, irmãos? Espero que eu não esteja sendo forte nas minhas afirmações. Espero que possa estar, de alguma forma, contribuindo com os irmãos. Agora, o que estou falando, irmãos, está aí diante dos nossos olhos.
Quem quer ver, vê. Quem não quer, não vê. E por último, irmãos, saúde espiritual. Cuidado com a saúde espiritual. Nós aconselhamos muito, oramos muito pelos outros. Nos ocupamos com tantos assuntos de ordem administrativa e, por vezes, estamos nos esquecendo do nosso particular com Deus, né? A gente ora pelos outros, mas muitas vezes a gente não ora por nós mesmos. Em algum momento da nossa vida ministerial, em que tínhamos um tempo maior para nós, dobrávamos os nossos joelhos por 30 minutos, 1 hora, estava lá de joelhos, intercedendo, entregando a nossa vida, apresentando a nossa vida, apresentando os nossos ao Senhor. Mas o tempo foi diminuindo de forma gradativa, dadas as nossas ocupações. Escuta um irmão, quando você vai se levantar para ir, escuta o outro, sentou na mesa, ia botar o garfo de comida na boca, né? Aí bate lá na porta, quando vai ver, é um casal, e por aí vai. É um dízimo que faltou esse mês, porque o irmão não dizimou, e eu tinha tal conta, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Então, tudo isso, irmãos, vai vindo e vai tomando o nosso tempo pessoal. E aí não oramos. Não dedicamos um tempo da nossa vida para a leitura da Bíblia Sagrada, mas aquela leitura nossa. Porque ler a Bíblia todos nós lemos. Eu mesmo li agora, não foi Atos 20, 28. Quantos dos irmãos hoje já leram a Bíblia? Mas leram, ou o pastor que estava lendo para o público. Não estava lendo para ele. Não era aquela leitura em que ele se debruça no estudo, em que o Espírito, né, começa a inspirá-lo para ministrar a palavra do Senhor. Quantas ministrações, né, irmãos, nós não tiramos, o Espírito não nos deu, dentro das nossas leituras particulares, dentro daqueles momentos em que nós estávamos lá, na nossa mesinha dentro do nosso quarto, ou lá na sala, ou lá no quintal, ou lá na laje, seja lá onde for, que você tirava aquele tempo para estudar a Bíblia Sagrada, para ler a Bíblia Sagrada. Aquela leitura anual da Bíblia que a gente muitas vezes está lá nos nossos púlpitos, dizendo, irmão, leia a Bíblia, faça a leitura da Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse, é 1 ano. E às vezes nós mesmos não estamos fazendo isso. E às vezes nós mesmos, irmãos, não estamos dando o devido valor à palavra de Deus e à oração. Então a saúde do nosso espírito, ele só é alimentado através destes pilares, irmãos. Através de oração, através da leitura bíblica, através da consagração do jejum. Que hoje falar em jejum, alguém vai pensar que você está falando em línguas estranhas, né? Falar a palavra jejum, vixe, o pastor está falando em línguas estranhas. Mas não é não, irmãos, é algo da Bíblia. Daniel foi lançado dentro da cova dos leões. E por que foi lançado dentro da cova dos leões? Porque tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Podia ir lá em tal horário que ele estava de joelhos dobrados. Podia ir lá em tal horário que ele estava de joelhos dobrados. Fosse lá no finalzinho da tarde, Daniel estava lá. Então, dentro disso, ele foi acusado de fazer um pedido a outro Deus que não fosse o rei. E lançaram a ele dentro da cova dos leões. Mas a saúde espiritual de Daniel estava em dias, irmãos. Estava tão em dias que os leões não tiveram poder sobre a sua vida. Ele foi livrado, ele teve ali livramento. Por quê? Porque a sua saúde espiritual estava em dias. Era um homem de oração, era um homem de leitura,
leitura, era um homem de consagração. Nós precisamos, obreiros, voltar a sermos estes homens de oração. Não é estar dizendo, vamos orar e só os outros orando, não. É você, como está escrito em Mateus, vai lá dentro do teu quarto, fecha a tua porta, dobra os teus joelhos e clama ao teu Deus, que está te vendo em segredo, mas na hora que Ele for te recompensar por estas orações, Ele vai te recompensar publicamente. Vão ver a bênção de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos voltar a este hábito maravilhoso de estarmos de joelhos dobrados, de estarmos estudando a palavra de Deus, de tirarmos 1, 2, 3 dias durante a nossa semana para nos consagrarmos. E aí esse jejum, irmãos, eu não sei se os irmãos acreditam, eu vejo dessa forma. Pode ser jejum parcial, irmão. Tem gente que não crê muito não, né? Mas Daniel fez um jejum parcial. Fez uma consagração, abstendo-se apenas de alguns alimentos e de algumas atitudes. Ele não se ungiu com óleo. Manjar desejável, ele não comeu. Manjar, ou seja, aquilo que quando você bota em cima da mesa lá, pode ter todas as outras comidas, é nela que você vai. Meu manjar desejável são as coisas mais doces. Na hora do almoço, se tiver um doce, eu como primeiro o doce para depois almoçar. É o que a gente vai equilibrando. Mas Daniel, ele fez isso. Então eu não sei como é que você vê a tua consagração. Não pode ser aquela consagração de você jejuar das 10 da noite às 6 da manhã, né? Tem gente aí. Não, pastor, o jejum todo dia. Rapaz, jejum todo dia. Jejum. A partir das 10 da noite eu não como mais nada, só vou comer de manhã. Isso aí, meu irmão, dormindo, quem é que não jejuma, né? Quero ver aquele jejum mesmo, que você está ali vencendo, está ali machucando a tua carne, dizendo, não vou ceder, porque isso aqui é uma consagração ao meu Deus, ao meu Senhor, aquele que faz, aquele que é, aquele que vai operar, e Deus opera, irmãos. E Deus quer operar, eu tenho certeza, irmãos, que Deus, porque eu tenho certeza que foi Deus que me trouxe aqui nessa tarde, não me trouxe em vão, senão para que todos nós fôssemos despertados, irmãos, para termos o cuidado, o zelo com aquilo que é o templo de Deus, que é o templo do Espírito Santo. Então cuidemos da nossa vida, da nossa saúde do corpo, da nossa saúde da alma, mas acima de tudo da nossa saúde espiritual, porque há um Deus dos céus, irmãos, que está com as suas mãos estendidas, prontos para nos usar, pronto para nos abençoar, pronto para fazer proezas, não apenas em nosso meio, não apenas nas nossas vidas, mas através das nossas vidas. Deus quer fazer grandes coisas. Então volta, retorna e lê, e ora, e consagra. Mantém a tua saúde espiritual em dias. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui eu quero agradecer a rica, mas rica mesmo oportunidade, em nome do Senhor Jesus.